Olá, professor Alexandre Evangelista. Estamos em mais um aulão. O aulão de hoje, 5 diferenças entre treinamento funcional e o Core Training, ou Core Training e treinamento funcional. Basicamente, quando nós falamos em treinamento do Core, o treinamento do Core, ele tem como sinônimo a palavra estabilidade. Já o treinamento funcional tem como sinônimo a palavra mobilidade. Em cima desse conceito, fica fácil de adivinhar a primeira diferença. Veja, quando falamos em prescrição do treino funcional ou prescrição do Core Training, nós temos que o treino funcional é diferente do Core. O primeiro motivo, eu acabei de dar. Core, estabilidade. Treinamento funcional, mobilidade. Outra grande diferença, o treinamento do Core, ele deve ser treinado em primeiro momento caso a estabilidade seja falha. Já o treinamento funcional, ele pode ser treinado com maior segurança quando o core, que é a região central do corpo, e já vou falar um pouquinho mais, quando o core estiver bem treinado, bem estimulado. Ou seja, o movimento ele é feito com maior segurança quando você tem estabilidade. Outra grande diferença, onde eu insiro o core e onde eu insiro os exercícios funcionais na minha sessão. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com o indivíduo iniciante, eu vou inserir os exercícios do core num primeiro momento da minha sessão, onde o meu indivíduo, o meu cliente ainda não esteja fadigado. Agora, quando eu falo em treino funcional, que é a mobilidade, que é o trabalho das capacidades físicas, aí eu posso inserir essas atividades, esses exercícios, mas no final da minha sessão, depois de ter trabalhado o core. Ou, caso eu esteja trabalhando com indivíduos já treinados, eu posso mesclar o trabalho. Eu posso utilizar, por exemplo, num circuito funcional, exercícios de estabilidade, que a gente viu que é uma das diferenças, que é o exercício do core, com exercícios funcionais, que envolvem mobilidade. Agora, quando nós falamos em indivíduos treinados, eu posso colocar também os exercícios do core como parte do meu aquecimento. Então não é incomum os crossfitters aí, os crossfiteiros, trabalharem com aquecimento, envolvendo os exercícios da estabilidade do core, para depois trabalhar aí com o workout, o workout of the day, ou então fazer o unwrap, as many repetitions as possible. Então, quando você trabalha com mobilidade, o treinamento da estabilidade, o treinamento do core, ele pode ser trabalhado em primeiro momento, ele pode ser estimulado em primeiro momento ou como parte do aquecimento. Uma coisa importante que a gente tem que visualizar é que o treino do core, além de ser diferente do treino funcional, ele deve também considerar outros aspectos, como por exemplo, o indivíduo. Quem é o indivíduo? Ele é iniciante? Ele é intermediário? Ou ele é avançado? Eu preciso avaliar o meu core. Hoje na literatura você tem diversos tipos de protocolos para a avaliação do core. Ainda, o que mais envolve a diferença do funcional para o core? O core eu consigo trabalhar com o próprio peso corporal. O core eu trabalho através de pranchas. O core eu trabalho através de superfícies estáveis ou instáveis. Já o treinamento funcional, eu também uso peso corporal, só que eu posso trabalhar com acessórios, eu posso trabalhar com elásticos, com puxadores, eu posso trabalhar com halteres, com querubel, com barras, eu posso trabalhar com aparelhos específicos. O treinamento funcional é possível trabalhar a força, a potência, a velocidade. Já o core, eu trabalho mais a resistência de força, eu trabalho mais a região central. Já o treinamento funcional, eu trabalho tanto a região central quanto as extremidades, membros superiores e membros inferiores. Então, existem diversas diferenças entre treinamento core e funcional, não apenas 5. E essas diferenças, elas são muito dinâmicas quando você trabalha numa sessão de treino. Para a gente entender um pouquinho, já que eu falei de algumas diferenças de core e funcional, olha só, quando eu falei que existem mais de 5 diferenças, olha que bacana, as 5 diferenças, elas são pontapé inicial. Agora olha, o que é o core? O core, como eu já disse, estabilidade. O core deve ser treinado em primeiro momento, caso a estabilidade seja falha. E como é que eu sei quando a estabilidade é falha? Eu faço avaliações. E existem, de novo, diversos protocolos. As principais funções do core: alinhamento, base de suporte, prevenir lesões e gerar força desta região central para movimentos explosivos, movimentos rápidos.
Já o treinamento funcional, ele pode ser trabalhado de forma geral, para qualidade de vida e saúde, ou de forma específica, quando você tem algum esporte. O treinamento funcional, ele envolve movimentos de grandes grupamentos musculares que melhoram o desempenho ou melhoram as atividades do dia a dia associados aí a subir, a levantar, a puxar, a empurrar. Então, existem grandes diferenças. Quando falamos de core, mais especificamente, o core ele é composto, na maioria dos livros, aí, por 29 pares de músculos. Só para você ter uma ideia, o core ele fica logo abaixo aqui da linha do externo e vai até acima da linha do joelho. Então, alguns músculos, como por exemplo os adutores de coxa, eles envolvem o core. O glúteo médio, por exemplo, é um músculo extremamente importante para a estabilidade do quadril. E você tem os músculos da região abdominal, tanto aí da região anterior quanto posterior, quanto os músculos aí das regiões laterais do corpo. Então, músculos globais, eles trabalham com movimento. Já os músculos locais são pequenos e intrínsecos. Eles geram estabilização anterior ao movimento. Os músculos locais, eles têm como predominância fibras de contração lenta, fibras vermelhas. Os músculos globais, eles têm tanto vermelhas quanto brancas. E aí existem duas teorias, né? Uma teoria mais antiga, onde você tem os músculos locais se antecipando aos globais para gerar estabilidade anterior ao movimento, e uma teoria que hoje é um pouquinho mais aceita, onde esses músculos trabalham de forma sinérgica, eles trabalham de forma em conjunto, eles trabalham ao mesmo tempo, só que cada um cumpre sua função. Então, por exemplo, o músculo transverso do abdômen, ele trabalha mais estabilizando a coluna, ele age como se fosse um cinturão. Pessoa da fisioterapia, não fica bravo comigo. Ele age como se fosse um cinturão. Já, por exemplo, o músculo reto abdominal, ele tem por função apenas fazer a flexão do tronco. Agora, quando eu falo, por exemplo, nos oblíquos, os oblíquos eles são músculos coringas, eles podem trabalhar tanto para a estabilidade quanto para a mobilidade. Se a gente quiser saber um pouquinho mais sobre eles, eu recomendo um estudo meu e do professor Cauê, onde nós detalhamos aí a diferença entre treinamento funcional e treinamento do core. Nesse estudo, a gente deixa algumas coisas bem claras, a gente pontua de forma bem direta e objetiva grandes diferenças entre eles. E o bacana é que o estudo está em português. Então, para você que não domina muito a língua estrangeira, The Books on the Table, o verbo to be, essas coisas, você pode acessar o nosso conteúdo. E aí, aqui, no meu livro também com o professor Arthur Monteiro, o livro de Core Training e Treinamento Funcional, pela Forte Editora, nós fazemos uma divisão muito interessante em músculos globais e músculos locais. E você pode ver que você tem músculos da região lombar, do abdômen e da região também do quadril. Você tem os músculos que são mais de estabilização e os músculos que são mais de mobilidade, movimento. Então, músculo local mais estabilidade, músculo global mais movimento. Já citei, por exemplo, o transverso do abdômen e citei os oblíquos. Como vocês podem ver, os oblíquos eles são tanto globais quanto locais. Já o transverso, ele é apenas local. Citei também o glúteo médio, os adutores são importantes aí na estabilidade, no equilíbrio do quadril. E aí nós temos algumas diferenças, não é? Por que é importante eu trabalhar o core primeiro do que o funcional? Por que é importante eu usar os músculos do core como estabilidade, para depois trabalhar a mobilidade com os exercícios funcionais? Porque veja, se eu tenho um controle neural, que é o que um senhor chamado Joseph Pilates chamava de contrologia, se eu estou numa situação de não fadiga, eu tenho esse controle neural, eu consigo trabalhar com o controle corporal, a tal da contrologia, eu consigo trabalhar com movimentos limpos, movimentos fluidos para o core. Se eu tenho o tal do controle neural, eu consigo ativar as musculaturas adequadas, dos músculos principalmente aí os locais, músculos de estabilidade, para garantir a proteção articular. Nesse caso, a coluna agradece. Um dos grandes males aí da humanidade, a tal da lombalgia, ela começa por dois motivos. Ou porque você usa AD+, ou porque você usa AD-. O principal motivo é porque você usa AD-. Você usa pouco. Se você fica muito tempo sentado, muito tempo numa postura desleixada, você trabalha com o princípio do deloading. O deloading é retirar a sobrecarga. É mais ou menos aquilo que um astronauta passa quando fica muito tempo no espaço.
os músculos posturais, entre eles os músculos do core, eles deixam de ser acionados. E aí você começa a ter sobrecarga nas articulações. E nesse caso, a lombalgia, quando não tratada adequadamente através de exercícios, ela pode progredir para uma hérnia discal. E aí você tem o agravamento da dor. Então, trabalhar o core, primeiramente, é extremamente importante para depois você trabalhar a mobilidade. Sem falar, é claro, na questão da segurança. Quando você trabalha com exercícios de estabilidade para o core, você vai realizar movimentos explosivos com maior eficiência. Mesmo porque, para trabalhar os músculos do core, é importante você respirar corretamente. Falando de respiração, que é outra diferença entre o trabalho do core e o funcional, nós temos uma respiração chamada de hollow in the core. É onde você respira quando está deitado, em decúbito, por exemplo, dorsal, com os joelhos e o quadril flexionados, onde você trabalha com os braços ao longo do corpo, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca, imitando aí um pneu de bicicleta sendo esvaziado, forçando essa parede abdominal. Imagine que existe um anzolzinho puxando o seu umbigo para dentro, ativando o assoalho pélvico. Essa respiração lenta, controlada, compassada, ela é interessante para você começar a ganhar propriocepção, para a ativação dos músculos do core. Você tem também a respiração do bracing the core, que é uma respiração mais rápida, onde você ativa todo o conjunto de músculos do core ao mesmo tempo. Você usa para movimentos mais amplos, movimentos mais rápidos também, como por exemplo, quando você vai rebater uma bola no tênis, ou quando você vai dar um chute em alguma modalidade de arte marcial. Você usa também quando vai fazer movimentos explosivos, como arranque, arremesso. Isso é extremamente importante. Essas duas respirações, elas vão auxiliá-lo, tanto no treinamento do core, quanto no treinamento funcional. Então, é importante, sim, você ter um controle neural para ativar corretamente os músculos. E aí, os músculos do core, quais são? Está aí. Você tem, por exemplo, os multífidos, você tem o semiespinal do tórax, você tem o quadrado lombar, ou quadrado lombo, que é um músculo fundamental, né? Tem algumas linhas da fisioterapia de pesquisa que mostram que quando o quadrado lombo ou quadrado lombar está inflamado, você tem muita dor. E às vezes técnicas simples de liberação ou técnicas simples de manipulação, mais da fisioterapia, eles conseguem trabalhar liberando esse músculo, relaxando, o que vai ocasionar uma diminuição significativa da dor na região lombar. Então esses músculos responsáveis por fazer a extensão, os músculos responsáveis pela rotação, e aí nós temos os oblíquos entrando na parada, e os músculos responsáveis pela flexão lateral são músculos importantes, são músculos do core. E quando nós falamos em recrutamento da musculatura local, apesar de ter desconfigurado um pouquinho, é fácil de entender. O recrutamento da musculatura local, você trabalha com exercício de respiração. Lembre que eu falei do hollow in the core, principalmente na posição aí em decúbito, deitado. Você trabalha com ativação do assoalho pélvico, também exige muita propriocepção. E aí, nisso, você consegue trabalhar com exercícios de prancha e as suas variações. Depois vem a tal da mobilidade, onde você vai trabalhar as capacidades físicas, a força, a resistência, a capacidade coordenativa, a velocidade, a potência. Então imagine uma pirâmide. Na base da pirâmide nós temos a respiração. Logo acima o trabalho do core. Sobe mais um degrauzinho na pirâmide, temos o trabalho de flexibilidade, que é fundamental. Pessoas mais flexíveis gastam menos energia para realizar os grandes movimentos. E aí, lá no ápice da pirâmide, lá em cima, você tem as outras capacidades físicas, a força, a resistência, a tal da mobilidade que envolve o treinamento funcional. Então, quando nós falamos em treinamento funcional, você tem essas grandes diferenças aqui. E aí eu já cito um outro estudo meu, do professor Cauê, junto com um grande amigo, Jefferson Novas, e o grande amigo também, Marzo, e o famosíssimo David Bema, é uma referência mundial no treinamento do core e no treinamento funcional. O que ele fala? Ele fala basicamente o que nós falamos. Nós falamos basicamente sobre trabalho integrado. Agora que a gente viu o trabalho do core, vamos para o trabalho integrado. Quando fala em trabalho integrado, já citei aqui, vou bater na tecla de novo. Nós temos mobilidade, nós temos movimento. E aí você envolve capacidades coordenativas que são específicas. E você tem basicamente trabalhos funcionais. Então, quando nós falamos em treinamento funcional,
Você tem coordenação, agilidade, equilíbrio, endurance muscular, força, potência e a tal da flexibilidade. De novo, a flexibilidade ela é fundamental. Para quê? Para você conseguir trabalhar dentro desta flexibilidade, basicamente com maiores movimentos, maiores amplitudes. Pessoas que são flexíveis gastam menos energia. Quem é do Pilates sabe do que eu estou falando. Exercícios como, por exemplo, o teaser, exercícios de grande amplitude, como, por exemplo, a vela, exercícios que envolvem grande flexibilidade, eles são muito utilizados nessa modalidade do Pilates. E quando você leva essa realidade para o treino funcional, você consegue trabalhar com maiores amplitudes sem aumentar o risco de lesão. Por quê? Porque você tem músculos mais permissivos. E aí, quando falamos no treinamento funcional, essa figura, apesar de estar em inglês, que é do artigo que eu acabei de mostrar, no nosso trabalho, ela é muito explicativa, ela explica muito bem as coisas. O trabalho de força, você tem especificidade, você tem um trabalho integrado, você vai pensar não apenas no músculo, no funcional, você vai pensar também no movimento. Você, nesse caso, pode trabalhar com pesos diferentes dentro de um mesmo movimento. Citando aqui um exemplo mais ligado à musculação, onde eu posso adaptar alguns exercícios, eu posso fazer um desenvolvimento para ombros com pesos diferentes e depois eu troco. Eu posso fazer agachamentos laterais, ao invés de fazer o agachamento tradicional. Eu posso, por que não, fazer um agachamento, um overhead squat com peso acima da linha dos ombros, para ativar o core, para trabalhar a força de forma integrada. E eu posso reproduzir movimentos do dia a dia com sobrecarga, com aparelhos, com acessórios externos. Essa é uma grande diferença do treinamento funcional para o treinamento do core. Você pode trabalhar exercícios multiarticulares ou monoarticulares, multiplanares, que nós trabalhamos com movimentos multiplanares o tempo inteiro. Quando, por exemplo, você está subindo uma escada e você precisa pegar uma sacola ou alguém te chama, você sobe a escada e rotaciona o tronco. Então você pode simular esses exercícios. E esses exercícios, eles serão trabalhados com maior segurança quando, claro, você tiver o core bem já sistematizado dentro da sua consciência, do seu domínio corporal. Podemos trabalhar também com atividades acíclicas intermitentes. Aqui entra a tal da nova calistenia, ou o HIIT Bodywork, o treinamento intervalado de alta intensidade, usando o peso corporal no treino funcional. Cito exercícios como o burpee, cito exercícios como escalador, cito exercícios como polichinelo ou polissapato, ou mesmo jump squat, ou squat and thrust, que são exercícios bacanas onde você usa o próprio peso corporal. E aí veja o amarelinho aí no cantinho, estabilidade do core. Ela também entra no treinamento funcional. Então, apesar de eles terem grandes diferenças, um complementa o outro. E aí você pode trabalhar em situações instáveis. O trabalho em superfícies instáveis, ele tem o seu mérito. Ele é bacana para ativar músculos do core, por exemplo. Pausa para água, porque eu estou falando muito aqui. Além disso, você pode trabalhar também na instabilidade para recrutar padrões diferentes de unidades motoras. Só tome cuidado. Existem alguns estudos na literatura que já comprovaram que quando você trabalha em excesso a superfícies instáveis, há uma diminuição de força e potência. Por quê? Porque você tem maior distribuição no padrão de recrutamento de unidades motoras. Você começa a diminuir, por exemplo, o recrutamento de unidade motora de membro inferior para aumentar o recrutamento das unidades motoras da região central do corpo. Por quê? Na instabilidade, o corpo vai buscar a estabilidade. Então é importante nós trabalharmos com todos esses conceitos quando se fala em treino funcional. E por fim, um dos últimos estudos que eu mostro aí é uma Short Roundtable, onde nós publicamos na Revista Brasileira de Ciência e Movimento, onde eu tenho o prazer, mais uma vez, de dividir aí o palco com grandes amigos, grandes pesquisadores do treinamento funcional e do core training, onde nós falamos sobre o treino funcional e a sua função. Aqui cada um de nós dá uma palhinha sobre o que é mais interessante sobre o treino funcional. E a parte, o que eu falei, eu acabei de ditar aqui para vocês. Então, é outro estudo. Se você quiser saber um pouquinho mais, se aprofundar mais no bate-papo que nós acabamos de ter aqui, você pode procurar este trabalho que você o achará na literatura. Ele é open, é free, é bem tranquilo de se achar. Eu quero agradecer, o nosso bate-papo foi muito proveitoso.
Eu vou abrir para perguntas agora da internet. Você que acompanhou desde o começo, fique à vontade, eu estou à disposição para responder perguntas. Eu quero aproveitar o momento também para avisar que vem aí o meeting de treinamento funcional e o meeting de Pilates. Ele vai ser, sua produção confirma para mim, de 21 a 23 de setembro, é isso? Ele vai ser de 21 a 23 de setembro, aqui em São Paulo. Vai lá na rua 13 de maio, na rua 13 de maio, aqui na Bela Vista, número 681. Acessa lá www.meetingdepilatesetreinamentofuncional.com.br que você vai ter mais informações. Qualquer coisa, se eu errei o link, eu peço perdão, eu já sou um homem acima de 40 anos, a minha memória não é mais a mesma, e se meus joelhos não doessem mais diante de um bom motivo, ok? Então, é só acessar o link que vocês saberão um pouquinho mais. Eu quero também, quem quiser saber um pouquinho mais, tem o meu livro, Core Training Treinamento Funcional, acesse www.fortecomph.com.br e procure lá pelo livro. É só buscar o autor Alexandre Evangelista que você vai ver os livros que eu tenho de treinamento funcional. É uma leitura que vale a pena, é bem bacana. Eu estou aberto a perguntas, é isso? Olha só, tem a pergunta da Maria Helena. Ela pergunta, Alexandre, quantas vezes na semana eu tenho que trabalhar o core? Como é que funciona em relação a séries, repetições? Pois bem, Maria Helena, olha só. Para trabalhar o core, recomenda-se você reservar de 2 a 3 vezes na semana, com 2 a 4 séries de 15 a 20 segundos de duração. Então, você vai trabalhar 2 a 4 séries, 3 exercícios. Pode trabalhar a prancha ventral, a prancha lateral e a ponte sobre os ombros, que são exercícios de estabilidade muito bacanas. Você vai trabalhar lá com 2 a 4 séries de 15 a 20 segundinhos e você vai progredir na intensidade. Uma dica aqui para você não se perder. Não aumenta o tempo não. Vai aumentando, vai trabalhando com progressão da ponte. Vai diminuindo base de suporte, trabalhando com alavanca corporal, vai diminuindo aí, além da base de suporte, vai colocando também superfícies instáveis. Então é bem legal, é bem bacana você pensar nessa linha de raciocínio, ok? Tem outra pergunta também do Fernando. O Fernando ele pergunta, em relação ao treinamento do core, como é que eu posso trabalhar com progressão de carga? Ó, tem uma dica muito bacana que eu dou para os meus alunos nos cursos de pós, cursos de graduação e também para os meus clientes de treinamento personalizado. Eu falo o seguinte, ó, eu vejo primeiro a fluidez do movimento. O movimento está fluido, o movimento tem que estar como tinha que ser, ele está bonitinho, exatamente como deveria. Se o movimento está fluido, chega a hora de você perguntar, numa escala de 0 a 10, qual a intensidade do esforço ou qual a percepção subjetiva de esforço naquele movimento, naquele momento. E aí, se ele te der uma nota abaixo de 6, numa escala de 0 a 10, você pode progredir no exercício, aumentar a dificuldade. Se ele estiver limpo, fluido, bonitinho, alinhadinho, e te der uma nota numa percepção subjetiva de esforço de 0 a 10, uma nota entre 6 a 8, você mantém o movimento. E se ele trabalhar independente da nota, sem fluidez, sem controle corporal, já diminua na hora o exercício e a dificuldade do exercício. Então, essas são duas dicas bem bacanas aí, tanto da Maria Helena quanto do Fernando, que fizeram perguntas, para você trabalhar no dia a dia, trabalhar na prática, ok? Quero agradecer as perguntas, quero agradecer também a você que estava em casa, que reservou um pouquinho do tempo para me ouvir. Quero agradecer ao pessoal da produção que está aqui fazendo esse aulão acontecer, né? Um pessoal que vem aqui, se prepara. Então a estrutura aqui, vocês não podem ver, mas ela é muito bacana e para isso é necessário dedicação e tempo. Eu quero agradecer de coração. Muito obrigado a todos vocês e nos vemos nos próximos aulões. Um beijo no coração, bom feriado.